Novas informações foram divulgadas no caso de assassinato de um pai de 4 filhos que morava em ST. Um caso que os investigadores classificam como assassinato por incompetência. Shanna Gardner entrou naquele tribunal sorrindo e confiante. Herdeira de uma fortuna familiar. Filha de uma empresa de artesanato que fatura mais de 100 milhões de dólares por ano. Defendida por José Baez, o mesmo advogado que livrou Casey Anthony. Entrou com a postura de quem tem recursos, tem estratégia e tem a narrativa construída com cuidado. Ela não tinha nada a ver com a morte do ex-marido. O relacionamento era complicado, mas ela jamais desejaria mal a Jared. E qualquer suspeita em sua direção era especulação sensacionalista. Shanna Gardner conversou comigo na única entrevista para a TV que ela diz que fará, para contar o seu lado da história. Por que você permaneceu em silêncio? Me pediram para não falar com a imprensa nem fazer uma declaração pública. Mas, como nível de especulação, senti que agora era necessário me pronunciar. Você teve algo a ver com o assassinato de Jared? Não, eu não tive nada a ver com o assassinato dele. Ela confiava que o que havia dito por anos, não tive nada a ver com isso, ainda segurava. Mas não se engane com esse sorriso, porque enquanto ela sorria com o advogado na sala de tribunal, a promotoria tinha 7 terabytes de evidências. Tinha as mensagens de texto trocadas com uma amiga próxima ao longo de anos. Tinha um atirador confesso que apontava o caminho de volta até ela. Tinha um pneu, tinha cheques, tinha dados de celular. E tinha a história de uma criança de 2 anos e meio que ficou sozinha num carro por 3 minutos depois de ouvir bum 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 e ver o pai cair. Fique comigo até o final, porque o que os investigadores montaram ao longo de 3 anos vai te mostrar o que acontece quando um assassinato, que parecia impossível de resolver, começa a se desfazer por um inquilino, um pneu e mensagens de texto que nunca deveriam ter existido. Tudo que está prestes a ouvir é verificado por registros judiciais, affidavits policiais, documentos de mandados de busca, transcrições de audiências e cobertura investigativa do caso. É a história de Jared Bridegan, 33 anos, pai de 4 filhos, Jacksonville Beach, Flórida, assassinado num trecho de rua cuidadosamente escolhido na noite de 16 de fevereiro de 2022, enquanto a filha de 2 anos e meio estava presa na cadeirinha no banco traseiro. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Jared Bridegan e Shanna Gardner se conheceram em 2009, quando ela visitava uma amiga em Jacksonville. Os dois eram mormons devotos. Casaram no templo de Salt Lake City em 2010 e foram morar em Utah próximo à família dela. Compraram uma casa de $800 mil em Highland, ambos sem emprego na época. Tiveram gêmeos, Liam e Abigail, mas um dos bebês nasceu com hipertensão pulmonar e precisava viver ao nível do mar. A família se mudou para Jacksonville. Foi ali que o casamento começou a desmoronar. Jared descobriu mensagens comprometedoras entre Shanna e o treinador de CrossFit que ele mesmo havia contratado e pago para treiná-la. O treinador afirma que houve um caso de meses. Shanna nega. Segundo amigos de Jared, ele estava disposto a perdoar por causa dos filhos. Shanna queria sair do casamento. Em 2015, ela pediu o divórcio. Eu diria que tivemos momentos felizes. Quero dizer, nós compartilhamos os 2 filhos mais lindos do mundo. Sempre que o divórcio entra em qualquer situação, é complicado. É assim mesmo. Eu diria que ambos amamos nossos filhos. O que se seguiu foram 7 anos de litígio praticamente ininterrupto, 7 anos de aparecer em tribunal, de alegações cruzadas, de advogados, de batalhas de custódia que não terminavam. Ambos os lados arrastavam o outro à corte por praticamente qualquer questão. Segundo Kirsten, as comunicações entre as duas famílias eram sempre por escrito porque não havia confiança mútua entre as duas casas. Shanna acusou Jared de interrogar e gravar as crianças, treinando-as sobre o que dizer e de ameaçar usar as gravações contra ela. Jared acusou Shanna de instalar monitores de bebê escondidos pela casa para espioná-lo e de colocar rastreador no carro dele. Numa mensagem para seu advogado sobre as câmeras, Jared escreveu: "Quero que as portas do inferno sejam desencadeadas sobre ela por isso." Jared e Shanna queriam a guarda total. O processo judicial detalha alegações de espionagem, engano e mais. No final, Shanna e Jared chegaram ao acordo. Eles compartilhavam a guarda e sempre que as crianças estavam na casa de um dos pais, o outro ia lá na quarta-feira para ter uma noite de encontro.
Porém, o que ninguém sabia era o que Shanna estava escrevendo para uma amiga próxima ao longo desses anos. As mensagens usavam código. Jared era referido pelo apelido Stupid. Quando o assunto era a morte dele, o código mudava para caçarola ou batata funeral, comidas típicas de velórios na tradição mórmon. Alguém capaz de executar o plano era chamado de mágico. Shanna escrevia sobre querer alguém que pudesse fazer pessoas calarem ou realizar atos de desaparecimento. Novidade do material divulgado hoje é uma entrevista policial de 1h30 com Kim Jensen, uma mulher que conhecia tanto Bright Again quanto sua ex-esposa, Shanna Gardner. Jensen também é a amiga que trocou mensagens de texto com Gardner ao longo dos anos. Conversas que, segundo a polícia, mostram que Gardner queria ajudar a encontrar alguém para matar Bright Again. A promotoria diria depois que Shanna havia passado anos procurando contratar alguém para matar Jared antes do assassinato finalmente acontecer. De acordo com o Ministério Público Estadual, Shanna Gardner estava procurando um matador de aluguel há anos antes do assassinato de seu ex-marido, Jared Bridinger. Hoje, os promotores reforçaram seu argumento ao mostrar ao juiz mensagens de texto entre Gardner e uma amiga próxima. Agora guarde esse detalhe dos apelidos em código, porque quando a polícia cruzou essas mensagens com a linha do tempo dos eventos, a distância entre caçarola e um pneu colocado numa rua escura começou a encolher. Ambos haviam se casado novamente. Jared com Kirsten, com quem teve mais 2 filhas, Bexley e London. Shanna com Mário Fernandes Saldana, proprietário e administrador de imóveis em Jacksonville, que ela havia conhecido no ginásio. Sobre esse casamento, a própria Shanna disse à polícia que havia sido parcialmente motivado por conveniência. Jared só permitiria que Mário participasse da vida das crianças se eles fossem casados. Ela admitiu que sabia que não seria um casamento típico. Mário, por sua vez, não escondia a animosidade. Durante as entregas das crianças, ele às vezes batia na porta da casa de Jared, propositalmente sabendo que isso o irritaria. Shanna disse que ela evitava confronto, mas Mário não. Na noite de 16 de fevereiro de 2022, Jared cumpriu o ritual semanal do Date Night. O acordo de custódia previa que no período em que os gêmeos estavam com a mãe, Jared os buscava para jantar. Deixou Liam e Abigail na casa de Shanna por volta das 19h30. Tinha Bexley, 2 anos e meio, no banco traseiro presa à cadeirinha. Ligou para Kirsten no caminho, disse que a amava e que estaria em casa logo. A poucos minutos da casa de Shanna, num trecho específico de rua de mão única arborizada, sem câmeras residenciais naquele ponto exato, sem casas dos 2 lados naquela extensão, num bairro fechado que raramente via violência, havia um pneu no meio da faixa. Jared ligou o pisca-alerta. Parou o carro com cuidado, não havia marcas de frenagem no asfalto depois, o que confirmou que ele havia parado voluntariamente. Saiu para remover o obstáculo. Alguém saiu da linha de árvores e atirou nele múltiplas vezes a curta distância. Projéteis penetrantes no ombro esquerdo e pescoço. Projéteis perfurantes no ombro direito e braço direito. Outros projéteis atingiram o SUV. Jared Bridigans morreu naquela rua. Bexley ficou sozinha no carro por 3 minutos até que um transeunte encontrou a cena. O primeiro homem a chegar, Shane, se aproximou, pensando que Jared estava trocando pneu. Encontrou-o no chão ainda se movendo. Viu a janela do passageiro estilhaçada, pegou Bexley da cadeirinha e a levou para o próprio carro enquanto outras pessoas chamavam a polícia. A menina dizia repetidamente que estava preocupada com o pai. Quando a polícia chegou, confirmaram que o pisca-alerta ainda estava ligado, que não havia nada errado com o veículo, nenhum pneu furado, nenhuma razão para a parada exceto o objeto colocado na via, que nada havia sido roubado. Anel de casamento no dedo de Jared, carteira intacta, celular intacto, SUV intacto, sem argumento, sem vozes erguidas, sem nenhum som antes dos tiros, conforme relatou o vizinho que ouviu apenas os disparos, depois o silêncio. Você consegue ver o padrão? A polícia de Jacksonville Beach determinou imediatamente que o ataque era extremamente improvável de ser aleatório. Aquele trecho havia sido escolhido com cuidado, rua de mão única, arborizada, sem câmeras naquele ponto específico, num bairro fechado e seguro que raramente via violência. As características do local apontavam para alguém que o havia estudado com antecedência. Câmeras de outras localidades próximas
Capturaram um Ford Full 150 azul saindo da área ao redor do horário do crime. A polícia pediu ajuda pública para identificar o veículo. Kirsten, a viúva de Jared, começou a falar publicamente. Disse que Jared praticamente não tinha inimigos, mas que havia uma exceção. Quando perguntada sobre quem poderia ter motivação, disse que Shanna e Mario eram os únicos que conhecia com algum tipo de conflito com Jared. Não foi uma acusação direta. Foi uma observação que qualquer investigador faria a mesma pergunta depois. Shanna reagiu chamando a especulação de imprecisa e sensacionalista. Disse que havia cooperado com os detetives. Disse que não sabia quem poderia ter feito aquilo. Disse que, apesar de tudo, Jared era o pai dos filhos dela e ela nunca desejaria nada de ruim a ele. Você teve algo a ver com o assassinato de Jared? Não. Eu não tive nada a ver com o assassinato dele. Eu perguntei a ela se acha que vai enfrentar acusações criminais. Ela diz que não, que tem colaborado com os detetives. Você faz ideia de quem possa ter feito isso? Eu realmente não faço ideia. E é aqui que as coisas ficam verdadeiramente sombrias. Henry Tannen tinha 61 anos, morava em Jacksonville há 2 décadas. Vizinhos o descreviam como o sujeito mais trabalhador que conheciam 6 dias por semana, raramente em casa, nunca problemas com a lei, além de infrações de trânsito. Dirigia um velho Ford F-150 azul bicolor. Era inquilino num imóvel de propriedade de Mário Fernandes. Esse detalhe, um imóvel, um inquilino, é o que começou a puxar o fio. A investigação levou quase 1 ano para chegar a Tannen. Ele havia sido preso meses antes por abandonar a cena de um acidente, e durante essa investigação paralela, a conexão com o crime começou a emergir. Dados de vigilância o colocavam nas semanas anteriores ao assassinato, seguindo Jared em diferentes localizações, incluindo um ginásio onde a filha de Jared tinha aulas de algum tipo. O celular de Mario havia dado ping no local onde Tannen vivia na manhã e na noite do dia anterior ao crime. Havia cheques manuscritos de Mario para Tannen, e havia o pneu. O chefe da polícia de Jacksonville Beach, flanqueado pela promotora estadual e pela família Bridegan, disse o nome, Henry Tannen. As acusações incluíam conspiração para cometer homicídio, homicídio em 2º grau com arma e cumplicidade após crime capital. A promotora acrescentou, sabemos que Henry Tannen não agiu sozinho. We know Henry Tannen did not act alone. A filha adulta de Tannen disse à imprensa, estou em choque. Nunca pensei que meu pai faria isso. Acredito sinceramente que está sendo armado. Tannen havia sido preso meses antes por abandonar a cena de um acidente em posse de arma de fogo. Dados de vigilância o colocavam nas semanas anteriores ao assassinato seguindo Jared, incluindo um ginásio onde a filha de Jared tinha aulas. O celular de Mario deu ping no local onde Tannen vivia na manhã e na noite do dia anterior ao crime. E num imóvel pertencente a Mario onde Tannen havia vivido, a polícia encontrou um pneu, do mesmo tipo que o pneu colocado na rua naquela noite. Tannen confessou ser o atirador. Declarou-se culpado de homicídio em 2º grau, comprometendo-se a testemunhar contra os codefendantes em troca de 15 anos de prisão, em vez de prisão perpétua. Depois retirou o acordo, alegando não ter sido informado de que suas declarações poderiam ser usadas contra ele se mudasse de ideia. O caso sobre o que fazer com as declarações foi para o tribunal. E agora a defesa diz que Tannen acreditava que essas conversas estavam protegidas como parte das negociações de acordo e afirma que ninguém jamais o avisou de que essas declarações poderiam ser usadas contra ele caso desistisse do acordo. Em determinado momento, Tannen se levantou e falou, respondendo perguntas tanto de seu advogado quanto do promotor. Em algum momento te disseram que qualquer coisa que você dissesse poderia ser usada contra você? Não. Naquele momento específico, você tinha convicção de que estava falando com eles com o objetivo de fechar um acordo de confissão? Sim. Mário Fernandes Saldana foi preso em março de 2023. Acusado de homicídio em 1º grau, conspiração para cometer homicídio em 1º grau, solicitação para cometer crime capital, abuso infantil. Bagsley estava no carro quando o pai foi assassinado e projéteis atingiram o SUV. Quando a polícia confiscou seu laptop e celular, os conteúdos foram carregados no servidor de Discovery do Estado, incluindo possivelmente comunicações protegidas por sigilo advogado-cliente,
porque Mário havia contratado um advogado antes de ser preso. Essa questão se tornou um ponto crítico na pré-julgamento. Em declaração à polícia meses após o assassinato, quando perguntado sobre Kirsten apontando o dedo em direção a ele e Shanna, Mário disse: "O problema é que estou ficando sem zeros a dar e sou muito rancoroso." Disse que pensava em fazer uma live no Facebook para acabar com ela. Perguntou se a polícia estava instruindo Kirsten a fazer isso. Nenhuma menção a Jared. Nenhuma palavra sobre o pai de 4 filhos que havia sido assassinado. Nenhuma expressão de pesar pela viúva ou pelas crianças. O foco era a reputação, o negócio, a imagem que a cobertura midiática poderia prejudicar. Quando perguntado num outro momento sobre como as crianças estavam lidando com a perda do pai, Mário respondeu: "Estão prosperando. Não estão de luto, estão em luto." Uma distinção que especialistas em comportamento descreveram como estranha vinda de alguém que não tinha nada a esconder. Shanna, paralelamente, havia se mudado para Washington State logo após o assassinato sem Mário. Quando entrevistada pela imprensa antes de ser presa, disse que não sabia quem poderia ter feito aquilo. Disse que havia cooperado com os detetives. Disse que a especulação em torno dela era sensacionalista e imprecisa. Disse que, apesar de todos os conflitos, Jared era o pai dos filhos dela. Você faz ideia de quem possa ter feito isso? Eu realmente não faço ideia. Como eu disse, nós estamos divorciados. A gente não convive nos mesmos círculos sociais. Tudo que eu sei é que eu nunca gostaria que alguém passasse por isso. Shanna Gardner foi presa em Washington State, para onde havia se mudado depois do assassinato, sem o marido. Foi extraditada para a Flórida. Mesmas acusações que Mário, a promotoria anunciou intenção de buscar a pena de morte. José Baez, ao sair do tribunal depois de uma das primeiras audiências, disse: "Não há evidências nesse caso." Disse isso depois de admitir que ainda não havia revisado os 7 terabytes de material de Discovery. Durante a busca policial na casa de Shanna, em Washington, a polícia começou a procurar celulares. Alguém presente na casa mencionou espontaneamente celulares descartáveis. Um dos filhos disse à polícia que a mãe guardava eletrônicos importantes no armário do quarto. Os investigadores apreenderam Apple Watch, iPhone, celular WingTech, laptop Acer, tablet, 2 MacBooks, chip T-Mobile. Documentos judiciais selados identificaram 5 pessoas possivelmente envolvidas na conspiração. Apenas 3 foram formalmente acusadas. Os outros 2 nomes permanecem redigidos. Então, podemos começar agora? Então, você tem direito a um advogado neste momento. Se você não puder pagar por um advogado, terá direito a um ser designado sem custo. Você entende isso? Sim. Você consegue entender que se Tenon não tivesse sido preso num acidente banal meses antes, as conexões que levaram aos cheques de Mário e as mensagens de Shanna poderiam nunca ter emergido da forma e no momento em que emergiram? O que a promotoria tem, montado ao longo de 3 anos, as mensagens de texto entre Shanna e Kim Jensen ao longo de anos, stupid, caçarola, mágico, alguém que pudesse fazer pessoas calarem. Tenon sendo o inquilino de Mário. O F-150 azul de Tenon capturado em câmera saindo da área do crime. O mesmo modelo e cor que a polícia pediu ao público para identificar. Cheques manuscritos de Mário para Tenon. O celular de Mário pingando no local de Tenon na véspera do assassinato. Dados de localização do carro de Tenon mostrando o rastreamento de Jared nas semanas anteriores. O pneu. O mesmo tipo de pneu que o encontrado na rua, achado num imóvel de Mário onde Tenon havia morado. Bexley, 2 anos e meio, dizendo a investigadores que um homem se aproximou do carro, ela ouviu bum 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 e então papai bateu no chão. Cada peça conecta à próxima. Tenon conecta a Mário. Mário conecta ao dinheiro do fundo fiduciário de Shanna. Shanna conecta as mensagens de anos de planejamento. Ela conhece alguém que realmente poderia executar esse plano?
E vemos isso aqui embaixo. Você também pode desenhar na tela se quiser circular alguma coisa. Senhora, Jensen diz, eu sei que o marido da Sue conhece pessoas. Senhora, Gardner responde e então diz, eu não tô nem brincando, eu quero airfoil. E a conversa continua a partir daí. Na época, elas estavam tendo essa conversa. E aqui tá uma versão ampliada dela. Simultaneamente a essa conversa, você também encontrou mensagens de texto entre a senhora, Jensen e a pessoa sobre quem estavam conversando, tentando encontrar um matador de aluguel no slide anterior? Correto. Então, enquanto essa conversa acontecia, Kim Jensen entra em contato com a pessoa a quem estavam se referindo e pergunta se ela conhece alguém que possa fazer mágica, ou seja, fazer alguém desaparecer. O julgamento de Shanna Gardner e Mário Fernandes estava inicialmente programado para agosto. A questão de julgamentos separados ou conjuntos ainda estava sendo debatida. Shanna e sua defesa preferiam ser julgadas separadamente de Mário, o que permitiria que cada lado apontasse o dedo para o outro. Mário e Shanna estiveram reunidos em tribunal pela primeira vez desde a separação deles após as prisões. Ele de uniforme prisional, ela em roupas civis, sorrindo com o advogado, ele com o rosto fechado. Há uma ironia que a promotora Melissa Nelson apontou discretamente. O homem que matou Jared Bridigans não tinha nenhuma conexão com ele. Não havia conflito, não havia razão pessoal, não havia interseção entre as vidas dos dois até aquela noite. Henry Tenon matou Jared porque alguém pagou para isso. E a cadeia que vai de Tenon até quem pagou passa por um imóvel, por cheques manuscritos, por um fundo fiduciário de uma família rica de Utah e por mensagens de texto sobre batata funeral que foram guardadas num celular por anos. Shanna Gardner entrou naquele tribunal sorrindo. Tem o melhor advogado que o dinheiro da família pode comprar, José Baez, que já livrou réus que pareciam impossíveis de defender. Tem uma narrativa que seus representantes continuam repetindo publicamente, sem evidências suficientes. Especulação sensacionalista, mulher inocente sendo perseguida pela cobertura midiática. O que ela definitivamente não tem mais é controle sobre absolutamente tudo o que já foi descoberto. 4 filhos perderam o pai naquela rua em Jacksonville Beach. Liam e Abigail, os gêmeos que Jared buscava toda semana para o date night, sabem que a mãe foi acusada de orquestrar o assassinato do pai, um homem que, por todos os relatos, os amava incondicionalmente e se recusava a deixar que o fim do casamento significasse o fim da paternidade. Bexley tinha 2 anos e meio quando ficou sozinha no banco traseiro, depois de ouvir os tiros, e a primeira coisa que disse ao homem que atirou do carro foi que estava preocupada com o pai. London tinha 7 meses. Nunca vai ter uma memória do pai. O julgamento está por vir, as evidências estão montadas. E o sorriso que Shanna trouxe para o tribunal, o mesmo sorriso que ela apresentou ao mundo por anos, enquanto enviava mensagens sobre mágicos e caçarolas, vai ter que se sustentar diante de 7 terabytes de material, de um atirador confesso, de um pneu e do depoimento de uma criança de 2 anos que só queria saber onde estava o pai. Se você chegou até o final desse caso, me conta nos comentários o que mais ficou com você. As mensagens de código entre Shanna e a amiga Stupid, caçarola, batata funeral, mágicos trocadas ao longo de anos antes do assassinato, como se planejar a morte de alguém fosse uma conversa de rotina. O pneu encontrado no imóvel de Mário onde Tenon havia morado, do mesmo tipo que o usado na emboscada, um detalhe que ligou o atirador ao financiador numa cadeia que a polícia levou quase 1 ano para montar, o fato de que nada foi roubado de Jared: anel, carteira, celular, SUV, todos intactos, tornando o crime impossível de ser qualquer coisa que não fosse assassinato direcionado e planejado com antecedência. Ou Bexley, 2 anos e meio, sozinha no banco traseiro depois de ouvir os tiros, dizendo ao primeiro homem que chegou que só estava preocupada com o pai. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.